Olá galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje falaremos sobre a história do Japão do período Sengoku até o início do período Edo. E também um pouco da história de Yasuo, que ficou conhecido como o primeiro samurai negro do Japão. Ou será que não era? Veremos nesse vídeo, então bora. Nossa história começa no final do período Muromachi, quando o Shogunato Ashikaga toma no meio da bunda e acabam perdendo o poder do Japão, deixando um vácuo enorme de poder, com os senhores feudais regionais conhecidos como daimyos, que começaram a ter um poder ilimitado sobre seus territórios, chegando no ponto em que cada região tinha seu próprio exército e sua própria moeda, o que fez com que dois clãs influentes da época, os clãs Hosokawa e Yamana, entrassem em guerra pelo trono de Shogun, o que ficou conhecida como a Guerra de Oni, que se alastrou por 10 anos, causando muitas mortes e deixando a cidade de Kyoto completamente destruída. Foi uma bagunça do caramba. Porém, essa guerra foi apenas o prelúdio da grande gigantesca bosta que estava por vir por aí, com os senhores feudais saindo na porrada uns contra os outros, no que ficou conhecido como o período Sengoku. E o nome era período Sengoku, mas também não tinha Naruto, nem Luffy, nem Yasuo, nem anime tinha na época. E também ficou conhecido como período dos estados em guerra. E os outros que se saíram bem nessa história de guerra pra lá e pra cá foram os samurais, que eram requisitados diariamente para servir os daimyos, onde a lei e a disputa entre esses daimyos era pela espada, pelo menos até 3 daimyos sobressaírem nesse período. E esses 3 colonos são Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu, onde cada um deles seria responsável por reunificarem o Japão, com o primeiro sendo Oda, que saiu passando rodo nos outros clãs japoneses e unificando seus territórios, até que, a partir do ano de 1543, os portugueses chegariam no território japonês, portugueses esses, que eram em sua maior parte jesuítas. Além deles implantarem o cristianismo na cabeça de alguns japoneses, eles também introduziram ao povo japonês a arma de fogo, ficou conhecida como Kusarigama, se não me engano. É nesse momento que chegamos no ponto chato. Um carinha muito polêmico que vem rondando pela internet atualmente aparece justo nessa hora. Esse carinha ficou conhecido como Yasuo. Esse cara, o Yasuo, ele atraiu os olhares não só dos japoneses em sua volta, por nunca terem visto um negão na vida deles, mas também de Oda Nobunaga, que adotou o homem e o tornou um vassalo ao seu comando. E não fica muito claro na história se ele se tornou um samurai ou não, mas basicamente ele fazia de tudo que um samurai também fazia pelo seu senhor feudal, então fica meio aberto se ele se tornou ou não um samurai. Mas apesar dele ter ficado boa parte do tempo a serviço de Oda, incluindo em suas campanhas militares, continuando a unificação do país, ele fica do lado de Oda pelo menos até a morte do daimyo em 1582, quando ele foi traído pelo general Akechi Mitsuhide. Não ficou certo se Oda morreu, assassinato ou cometeu seppuku. Porém, após isso, não há registros de Yasuke na história, após ele ser apreendido por Akechi, abrindo margem para vários tipos de interpretações do personagem. Porém, após essa parte da história em que o Akechi trai o Oda, um dos auxiliares de Oda, conhecido como Toyotomi Hideyoshi, que eu já falei antes, matou Mitsuhide e se tornou o novo comandante militar no lugar de Oda, e continuou o objetivo de unificar o Japão. Porém, ele era um cara um pouquinho ambicioso e não queria sentar o rabo no lugar, e viu que o seu negocinho era pequeno demais, inventou de querer dominar a Ásia inteira e começou pela China, começando a Guerra Jin. Esse cara tentou ludibriar os coreanos, tentando fazer eles ficarem do lado dele, mas não deu muito certo. Ele se lascou muito, tendo a bunda chutada pelos chineses e coreanos, e não satisfeito, ele tenta fazer guerra de novo, e novamente é cacetado pelos chineses e coreanos, fazendo ele quietar a bunda no Japão e se concentrar na unificação. Porém, antes que ele continuasse, ele acaba morrendo em 1597, por causa de uma doença. Porém, a treta continua, com os conselheiros que governariam o país enquanto o filho de Hideyoshi não tinha chegado na maioridade. E essa parada aí não deu muito certo por causa do grande atrito que seguiu entre os membros do conselho, culminando na Batalha de Sekigahara em 1600.
com Tokugawa Ieyasu cacetando todo mundo na porrada com 300 mil samurais e 50 toneladas de pura vontade de cacetar um na porrada. Porém, após a batalha ele consegue o cargo de Shogun do Japão e governa o recém-unificado país, mudando a capital para Edo, atual Tóquio, e iniciando o período Edo, que duraria até a Era Meiji em 1868. Porém, a Era Meiji vai ficar para outro vídeo, e o período Edo também. Muito obrigado por terem assistido até aqui, até o próximo vídeo e falou! Now the world